Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Neste episódio, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Animais Perigosos, Dangerous Animals, 2025. Hoje conheceremos a história de uma jovem errante, envolta por um litoral onde a beleza parece esconder dentes silenciosos, em que uma liberdade sem raízes é confrontada por uma força humana deformada pelo controle e pelo desejo de transformar a morte em ritual, onde a sobrevivência se manifesta como um limite absoluto entre o instinto e a escolha. E o medo deixa de ser apenas reação para se tornar a última fronteira da consciência. Houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto onde nada parecia definitivo. Há alguns detalhes que não foram revelados. A costa australiana se estendia como uma pele exposta, brilhando sobre um sol que não aquecia, apenas pressionava. E o mar respirava em golfadas lentas, como se mastigasse o horizonte. Greg e Heather avançam sobre esse cenário onde a luz parece afiada e a água, mesmo cristalina, já pulsa com uma fome silenciosa. O barco de Tucker os espera como uma estrutura tensa, rangendo com impaciência, e o ar ao redor se comprime, esfregando sal contra a garganta, como se o próprio ambiente quisesse marcar presença dentro do corpo. A câmera desliza em um traveling baixo pelo cais, captando o brilho cruel do sol sobre a madeira úmida. Enquanto o oceano não se abre, ele se fecha. A superfície vibra como uma membrana viva, e a gaiola parece um dente suspenso no azul, tremendo sob a pressão invisível das profundezas. Tucker fala e sua voz se mistura ao chiado do vento, que parece escutar com atenção indevida. Após o retorno, o convés não é mais um lugar seguro, mas uma tábua que lateja sobre os pés, e a violência irrompe como se já estivesse escondida nas frestas da madeira. Tucker ferra Greg com uma faca e o lança no mar, um dia devorado por um grupo de tubarões. O espaço não reage com surpresa, apenas acomoda o impacto, como se aguardasse aquilo desde o início. A câmera mergulha em um close sufocante nas correntes frias e sobe lentamente até o rosto de Heather, arrastada para dentro da embarcação. E o interior do barco se torna um pulmão abafado, expelindo umidade e ferrugem. O porão não é um simples compartimento. Ele aperta, ele encosta, ele transpira sombras espessas que se agarram à pele. Correntes beijam os pulsos como línguas metálicas, e o ar ali dentro tem textura, como se fosse possível mastigá-lo. O silêncio não é ausência, mas um peso que se deita sobre o peito e impede o pensamento de se mover livremente. A câmera corta para um plano aberto do litoral, seguindo Zéfira em movimento solto, como se o vento a perseguisse, enquanto ela tenta deslizar pela vida sem ser tocada. Ela conhece Moses sob uma brisa que não acaricia, apenas roça, insistente, como dedos testando limites. A noite entre eles acontece sob um teto de escuridão que pulsa quente e devagar, e quando Zéfir parte antes do amanhecer, o mundo ao redor parece se contrair, como se o espaço desaprovasse aquela fuga. O mar a chama não como convite, mas como um abismo que sabe seu nome sem pronunciá-lo. A câmera oscila em um handheld inquieto pela manhã pálida, aproximando-se de Tucker como uma presença inevitável. E o caminho, o ar, o som distante das ondas, tudo se inclina, como se o cenário inteiro conspirasse para fechar a armadilha. Quando Zéfir acorda acorrentada no porão, a madeira geme como carne velha e a penumbra respira em baforadas úmidas. Heather está ali, reduzida a um tremor, e o espaço ao redor delas parece escutar,
atento, faminto por movimento vertical junto ao arnês, acompanhando Heather sendo baixada rumo à água repleta de tubarões famintos, e o Converse se estica como uma língua sobre o mar. A superfície do oceano se arrepia, sensível ao sangue, e as ondas se esfregam umas nas outras como corpos inquietos. Zephyr assiste a vida de Heather sendo completamente apagada, e o espaço não permite distância. Tudo acontece perto demais, com um realismo tátil que suja a respiração. Quando a câmera VHS cai no mar, é como se o próprio abismo engolisse um olho, irritado por ter sido privado do registro. A câmera recua em um plano longo pela costa estreita, seguindo Moses enquanto as ruas se fecham ao redor dele, e o mundo não se abre em alívio, ele apenas muda de textura. Dave se aproxima, ingênuo, e o ar ao redor dele se adensa, como se o ambiente já soubesse que não há saída. Tucker mata, e o silêncio absorve o ato sem eco, como um tecido grosso que impede qualquer grito de escapar. A câmera atravessa o mar em um plano contínuo, flutuando sobre a vastidão que aprisiona, e Moses é baixado na água. O oceano parece segurar a respiração, esperando o movimento errado. Zephyr tenta impor imobilidade, mas Tucker rasga a carne para provocar resposta, e o sangue se espalha como uma assinatura quente que acorda algo nas profundezas. O espaço vibra, irritado, como se a própria natureza estivesse sendo forçada a participar de um ritual que não escolheu. A câmera se aproxima em um close brutal da boca de Zephyr e do gesto extremo que rompe o próprio dedo, e uma dor ingênita invade como um clarão viscoso. As algemas cedem e o ar parece arranhar sua pele enquanto ela tenta fugir. A costa com uma festa de casamento aparece ao longe como um delírio luminoso, mas a água entre ela e a salvação é espessa, resistente, como se quisesse puxá-la de volta para o centro do horror. A câmera desacelera em um plano amplo quando o grande tubarão branco emerge, deslocando o mundo ao redor, e a água se curva, os sons se abafam. A presença dele faz outros tubarões recuarem, como se o próprio espaço reconhecesse uma autoridade primordial. Zephyr cai, permanece imóvel, e por um instante o mar parece hesitar, como se sentisse o peso daquela quietude. Ela volta ao barco, o arpão dispara, e Tucker é lançado ao abismo que sempre utilizou como palco. O gigantesco tubarão branco o engole de uma só vez. A câmera fixa em um enquadramento cruel sobre a superfície, onde a nova gravação captura a devolução final, enquanto o oceano consome o que lhe foi entregue. A água não celebra, não julga, apenas fecha suas mandíbulas líquidas com uma indiferença esmagadora. Zephyr sinaliza para o resgate e o vento passa por ela como um sopro frio que não consola, apenas confirma. Sobreviver é sair carregando dentro do corpo um espaço que nunca mais ficará psicológica ainda não tocada, que precisamos conhecer, onde os ecos da psique sussurram e os espaços falam antes das palavras. Nas águas abertas de animais perigosos, algo muito mais antigo do que o terror imediato se movimenta. Uma forma universal de medo e fascínio. Como se o inconsciente coletivo reconhecesse no mar e na carne um palco primordial, onde a sobrevivência é apenas o primeiro símbolo. Tucker surge como a encarnação de um arquétipo que não se contenta em destruir, mas precisa ordenar o caos através do domínio absoluto. Há nele uma figura de tirania ritual, onde a violência não é impulso, mas método. E a consequência disso se espalha como uma contaminação. Tudo ao redor se torna instrumento. Tudo é reduzido a espetáculo e captura. Em Zephyr, porém, a escuridão da sombra se manifesta de maneira mais íntima, não como crueldade, mas como fuga. Seu impulso de não pertencer, de escapar antes que o vínculo se forme, revela um conflito interno, onde a liberdade pode ser também um exílio. E o preço dessa recusa é ser arrastada para um lugar onde nenhuma distância protege. A trajetória de Zephyr se amplia simbolicamente pelo mito de Perséfone e o submundo. Perséfone é arrancada da superfície luminosa e levada para um reino subterrâneo,
onde o tempo tem outra textura e a vida é suspensa entre o antes e o depois. Assim também Zéfer, sequestrada do mundo abesto do mar e do vento, desce ao porão do barco como a uma câmara infernal. E sua transformação não acontece por escolha, mas pela travessia inevitável do horror. O arquétipo do herói se acende nela não como glória, mas como resistência. Não há coroas, apenas a decisão brutal de continuar. Zéfer não vence porque é invencível, mas porque se recusa a entregar o próprio centro. E essa função simbólica reverbera como um chamado psíquico. Sobreviver é manter acesa uma centelha, quando tudo exige rendição. E os espaços tornam-se linguagem. O barco é um ventre invertido. A água é um espelho sem misericórdia. O sangue é uma assinatura inevitável. As cores frias do oceano e o ruído insistente das ondas parecem emergir do inconsciente profundo e desconhecido, como se o mundo externo fosse apenas a projeção de um terror interior que não encontra nome. E, quando a natureza observa sem julgamento e o humano devora com intenção, o que resta ao espírito senão perguntar: será que a salvação é apenas mais uma forma lenta de afundar? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Animais Perigosos, Dangerous Animals, 2025.